Rapaziada, é o seguinte, amanhã Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os jogos contra Senegal, complicado esse confronto, e também Tunísia, que vão acontecer agora neste mês de novembro. E o que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo? Para mim, o Antony deve estar nessa convocação. Eu vou explicar para vocês o porquê, então curta, se inscreve, compartilha aí esse vídeo. Bom, eu tô gravando isso daqui na segunda-feira. E ontem o Antony acabou com o jogo contra a equipe do Mallorca. Simplesmente um 3-0 com 2 gols do Antony, uma assistência, uma grande chance criada, 4 finalizações e uma nota 10 no SofaScore. E desde o seu retorno realmente ele está jogando bem. Inclusive um dos gols, ó, dá até pra gente ver aqui, é bem aquele gol estilo Antony, né? Ó, essa chegada dele, ó, o passe, a aproximação e o chute, a finalização realmente muito perfeita. Só que o que eu defendo aqui? A última convocação do Antony para a seleção brasileira foi no dia 10 de junho e no dia 5 de junho, ou seja, a primeira convocação do Carlo Ancelotti. Então o Carlo Ancelotti chegou a levar o Antony para a seleção. Só que aconteceu aí depois disso para que o jogador aí ex-São Paulo e Ajax não estivesse mais nas próximas. Infelizmente, na minha humilde opinião, acho que esse imbróglio, né, com o Manchester United, esse retorno de empréstimo até fechar com o Betis, atrapalhou ele demais e deu chance também para outros jogadores crescerem na seleção. Por quê? Para quem não lembra, né, ele foi emprestado para a equipe do Betis e estava jogando muito bem no Betis, realmente se reencontrou, só que aí depois quando ele retornou, terminou o empréstimo, infelizmente ele ficou praticamente não, 3 meses aí sem jogar, até mais, né, se a gente for contar somente o Betis. O último jogo dele foi a final da Conference League, que eles foram derrotados, foram vice-campeões para a equipe do Chelsea. Depois ele foi jogar só no dia 14/9, ou seja, na seleção ele ficou no banco de reservas. Nesse jogo aqui o Rafinha foi titular numa partida, o Estevão na outra. E aí depois ele voltou contra a equipe do Levante. E de lá pra cá, meu amigo, o Antony vem jogando muito bem. Você vê, ó, boa atuação aqui na vitória contra a Real Sociedad. Gol e assistência na UEFA Europa League contra o Nottingham Forest no empate, uma nota 9.1. Também uma boa atuação contra o Osasuna 2-0. Depois contra o Ludogorets ele foi poupado. Aí contra o Espanhol, vitória 7.1. E aí contra o Villarreal e Betis, né? Villarreal e Betis, ele faz 2 gols no empate de 2-2. E agora a gente chega ao jogo em questão, que eu já mostrei o gol para vocês do 3-0. Então assim, ele vem além, né, dos números, estatisticamente, dentro de campo sendo um dos principais jogadores do Betis novamente. Então, mesmo ficando de fora por um bom tempo, o Antony realmente reencontrou o seu futebol. E é curioso, né, que, por exemplo, ele poderia estar hoje até mesmo no Atlético de Madrid, Bayern de Munique, e ele mesmo falou que escolheu aí ficar em Sevilha, né, que é a cidade onde o Betis está, né, e ser feliz, né? Onde ele realmente reencontrou o seu futebol. Foi contratada por 25 milhões, mas chegou a ter proposta do Fenerbahçe, por exemplo, que queria pagar muito mais por ele, né? Chega cerca aqui de 45 milhões de euros. Realmente ele falou, não, eu quero estar no lugar onde eu estou muito feliz. E aí para um time como o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, para o Fenerbahçe, que é um gigante, apesar de estar na Turquia ali e tal, é óbvio que é um jogador que estava numa condição muito boa. E hoje, nessa próxima convocação, quem que eu acredito que possa atrapalhar aí uma possível, né, um possível retorno do Antony na seleção? Eu acho que o Luiz Henrique, né? Porque no momento que o Antony acabou de ficando de fora, ficou sem clube ali, ficou sem jogar, afastado do Manchester United e indefinido, né, sem futuro definido, o Luiz Henrique aproveitou muito bem esse espaço. O Luiz Henrique foi muito bem na seleção brasileira, que pese que mesmo o Luiz Henrique tendo jogado muito mais no Zenit, né, se tratando de clubes, né, ele jogou 12 partidas, né, e o Antony jogou apenas 7, os números do Antony já são melhores, né, são 4 gols contra 1 gol aqui do Luiz Henrique, uma assistência para cada lado. Então assim, se fosse analisar o contexto de clube, eu acho que o Antony já estaria à frente, né. E eu acho que tem que ser analisado isso daqui também, e claro, taticamente falando, acho que os dois jogadores se encaixam bem no esquema do Ancelotti. Acho que o Luiz Henrique ainda é melhor no 1 para 1, na minha opinião. Acho que ele tem um 1 para 1 um pouco mais longo, consegue ter mais espaço nos dribles. Mas eu acho que o Antony entrega muito bem no quesito finalização, de ser um pouco mais participativo em outros setores ali do campo. Então eu acho que faz realmente muito sentido para mim. Aí você deve estar me perguntando, pô, mas aí tem o Estevão, tem o Rafinha. O Rafinha
não vai nessa convocação. A gente sabe que tá lesionado ainda, talvez volte aqui com o Barcelona, mas muito provável que acabe não sendo convocado aí nessa convocatória. E o Estevão seria aí a segunda opção, para mim a primeira hoje, né? Eu acho que o Estevão hoje dá pra gente considerar ele, com a ausência do Rafinha, titular da seleção, mas pensando na Copa do Mundo, eu foco muito nisso que o Enzo Maresca falou, tá? Que eu concordo também, né? Ele falou recentemente em uma entrevista que, ó, eu acho que na Premier League ele precisa de mais tempo. É muito parecido com o que aconteceu com o Cole Palmer. Eu treinava com a mesma idade sub-23 do City. Cole jogava aberto e agora está por dentro. Agora, Estevão joga aberto, mas no futuro acho que ele é mais um meio atacante. Então, dá para imaginar, tá? Até mesmo o Antony ganhando espaço para ser um reserva. Acho que o Rafinha ainda vai ser titular, dependendo se ele levar o Luiz Henrique para a Copa do Mundo, levar o Antony. E aí dá para jogar com Estevão e Rafinha. Então ele seria uma ótima opção no banco de reservas para a gente utilizar durante a Copa do Mundo, que a gente sabe. Copa do Mundo, apesar de ser um tiro curto, putz, lesiona o jogador, o cara já não está muito bem, precisa de uma característica um pouco diferente ali no jogo, já dá para a gente utilizar o banco. Então assim, com tudo isso, né, nesse vídeo, queria saber de vocês se vocês concordam comigo. O Antony deve ou não ser convocado para a próxima data FIFA da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia? Para mim, sim. Acho que em condições de jogo, feliz do jeito que ele tá, obviamente a gente consegue ver isso nitidamente, extremamente motivado, e é um jogador com muita experiência e muita bagagem da Europa, inclusive teve aí na última Copa do Mundo, se não me falha a memória, né? Será que eu tô errado? Depois vocês comentam aqui embaixo mais Olimpíadas e tal, enfim. É um cara que eu realmente gosto bastante. Já fui crítico do Antony na época do Manchester United, mas, cara, criticar jogador do Manchester United é pedir pra gente errar, porque por lá, poucos, acho que só o Bruno Fernandes mesmo, que consegue voar. Concordam comigo? Deixa aqui nos comentários e também comenta aí quais são as outras opções que vocês imaginam para essa ponta direita com o Carleto Ancelotti. Espero que ele dê essa chance pro Antony aí. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.